lá, eu sei que vocês estão na curiosidade de saber quem é meu convidado. Não muito, porque o nome já está aqui embaixo, mas hoje vocês vão conhecer bastante sobre quem é Pedro Calvo, meu convidado de hoje. Mano, obrigado por você ter colado. Cara, que isso. Prazer é meu. Acho que é um tema muito legal pra gente falar, de panificação. Acho que a galera vai conseguir aí entender melhor como funciona, porque todo mundo olha e fala assim, ah, é só pão. E não é só pão. É. Tem muita coisa envolvida nisso, mas eu quero começar do começo, quero conhecer o Pedro, quero que a galera conheça o Pedro. Então, quem é Pedro Calvo? Como que você começou essa loucura toda aí de panificação e tudo mais? Tá, então vamos lá. Eu sou da área, então me formei em gastronomia e administração hoteleira, fiz as duas faculdades. E depois eu fui trabalhar numa cozinha experimental, numa empresa de consultoria que desenvolvia receitas para grandes empresas. E nessa empresa tinha uma empresa grande de produtos de panificação e a gente começou a fazer pão para eles. Uhum. Já comecei a me interessar pela panificação, apesar de já ter tido um módulo na faculdade, mas passou batido. Sim. E comecei a gostar, isso em 2005 a 2008. Só despertar uma curiosidade antes, por que você se interessou por gastronomia, em primeiro lugar? Eu acho que é coisa de família. Minha mãe sempre cozinhou, sempre fiquei na cozinha, acompanhei. Puta, eu já fui escoteiro, então ia acampar, tinha que cozinhar. Então, assim, desde acho que de criança, já tinha despertado já tinha. E aí eu comecei acho que primeiro na administração hoteleira, achei que ia ter alguma coisa de gastronomia e vi que era um módulo, um semestre, módulo, uma coisa bem rápida, e aí decidi fazer gastronomia. E aí eu saí de uma faculdade, de manhã, ia para outra, e terminei as duas juntas. Caraca, que trampo, hein? 2 anos assim. E aí me formei e fui trabalhar nessa cozinha experimental. E assim, cozinha experimental, cozinha no modo geral, cozinha quente, sobremesa, e o pão veio depois, veio, sei lá, um ano e meio depois. Você foi pegando experiência no restante. Pela experiência de cozinha quente, cozinha salgada, enfim. E aí surgiu esse cliente e a gente começou a fazer pão lá. E aí eu gostei, fui correr atrás e resolvi montar uma padaria. Então comecei com padaria, porta aberta, tá? Fiz um projeto, tal, fiz um curso, meu primeiro Padaria curso. de bairro mesmo? Padaria, porta aberta. Pão na chapa, café, tal. Cara, não tem nada mais legal que padaria, né? Desculpa, parente bem idiota na conversa, mas eu falo pra todo mundo que eu como muito mais numa padaria do que num restaurante, porque eu como muito visual. Então eu chego, vejo as coisas expostas e tudo mais, pra mim chama muito mais atenção do que num cardápio. Lá um cardápio. Então padaria pra mim é o melhor lugar do mundo. Mas eu brinco, não tenho mais padaria porta aberta, né? Só a fábrica. Mas se alguém me falasse para abrir uma padaria de novo, acho que eu não abriria. É muita loucura, né? É muita loucura. Cara, e cliente, putz, nunca tá bom. Porque nunca é só padaria, né? Não é, não. Restaurante. Tem tudo. Você tem lanche, tem almoço, sanduíche. Sabe o que eu acho mais doido de padaria? A gente já volta pro assunto, prometo. É que padaria quase que não tem cardápio. Porque você fala assim, eu tenho no cardápio pão na chapa e outro pão com qualquer outra coisa. O cara chega e ele monta na hora o cardápio. Ele fala. O meu é com manteiga, requeijão e um pouquinho de catupiry. O cara inventa na hora. Você tem que fazer. E tinha uns clientes, né, habituais que já sabia, né? O pessoal já chegava lá, atendente, já sei. Então o pessoal inventa, e era uma loucura. Eu quero Carolina com manteiga. Tá Não, eu lembro que o pessoal pedia brioche na chapa com manteiga, né? E brioche já tem bastante manteiga. Eu olhava aquilo e falei, nossa, já começava a me dar azia. Os de verdade, né? Sem querer ser polêmico. Os de verdade. Então, eu olhava o pessoal atendente passando manteiga, jogando na chapa. Nossa, já tem uma gordura. Mordeu uma barra de manteiga. Mas bom, cada um, né? Foi só um parênteses da conversa que eu acho muito legal, padaria. Bom, aí você abriu a padaria Aí eu fiz um curso no Senai, abri uma padaria lá na Zona Oeste, né, que eu moro, perto de casa. A gente ficou 3 anos, eu e minha esposa, ficamos 3 anos com a padaria, 4 anos com a padaria porta aberta. E essa loucura, trabalhar final de semana, madrugada acorda, férias do padeiro ia na madrugada cobrir a férias, o cara a gente tinha um entregador de bike, o cara não aparecia, o menino não aparecia, aí o pessoal ligava lá,
Acorda, saia correndo, se trocava, ia lá fazer a entrega. Sabe? Loucura total. E aí depois, uns amigos que têm restaurante, eles queriam também abrir alguma coisa da área. Uhum. E falaram, não, vamos abrir padaria. Eu falei, não, tem uma padaria e tal. Não, vamos aqui do lado do restaurante. E resumindo toda a história, eu e minha esposa, a gente já estava cansado. Estava até pensando já em fechar e eles chamaram para abrir lá. Então a gente fechou a nossa. Uhum. Eu vendi o nome, a marca para eles e aí eu reabri com eles lá na Oscar Freire, ali perto, na Padre João Manuel. Uhum. A tentativa de buscar outro público, não? Também porque lá a Padre João Manuel é um público bem seleto, né? Uhum. A gente começou também só com a loja lá. E aí, pessoal, só desculpa te interromper, tá? Imagina. Não é querendo selecionar público ou não querendo vender para um público de classe mais baixa, não é isso. É porque às vezes o produto que a gente quer vender não encaixa para o público que a gente está atendendo, tá? É só por isso. Você fala, poxa, eu queria muito fazer tal produto que eu gosto e às vezes não encaixa. Então por isso que a gente fala tanto de troca de ponto, caso de público e tudo mais. É só por isso, tá? E tem uma curiosidade nisso, real, porque eu abri perto de casa, a gente tem um público, cada bairro é um bairro, cada rua é uma rua dentro de um bairro. Uhum. E eu comecei, o meu foco sempre foi fermentação natural, pães mais elaborados, digamos assim. Uhum. E em 2009, não era todo mundo que conhecia, não era essa febre que tem hoje. Eu vou fazer uma pergunta agora que vai parecer que eu conheço muito de pão, tá? Você tem o seu próprio levain? Tem. Tá vendo? Não parece que eu manjo? Manjo nada, tá? Tem, tá lá desde o começo. Não muda nada a idade, mas a gente trouxe ele desde 2009, 2008, 2009 e tá lá. Explica um pouquinho o que é levain, resumido pra galera. Levain é um fermento natural que você junta água e farinha e deixa os micro-organismos, né, fungos e bactérias colonizarem essa mistura de água e farinha, e você tem um fermento natural. Então, em vez de usar o fermento biológico, você usa esse fermento natural, é um pão de longa fermentação de 24, tem gente que faz até 48 horas, e melhora a digestibilidade, porque vai fermentar por mais tempo. Ele fermenta fora, né? Dentro da barriga, né? Isso, fermentar fora, então a digestibilidade vai quebrar os açúcares. Então faz fermentação de 48 horas, imagina que uma massa, um pão que você comeu que fermentou só 1 hora e pouco, ele vai acabar de fermentar dentro da nossa barriga. O famoso pão francês que o pessoal normalmente de padaria faz corrido, joga o fermento lá em cima, porque tem que ter giro, e aí muita gente, comeu um pão e não me fez bem, às vezes é muito fermento. Muito fermento. Muito fermento. E aí o levain você tem que alimentar ele, né? Tem que alimentar. Igual um bichinho virtual, né? Um bichinho virtual. Você não precisa alimentar todos os dias, mas você tem que alimentar. Ou se ele chega numa certa idade, digamos assim, num certo dia, ou se você usa todo dia para não acabar, você precisa alimentar. Aí você vai usando ele como Você vai usando e realimenta. Agora, volta para o seu raciocínio, desculpa, tá? Que eu precisava parecer mais inteligente no papo. Aí você sempre teve essa vontade de trabalhar com outro tipo de processo, fermentação natural. Fermentação natural, tudo. E aí essa coisa do bairro, do pessoal não entender fermentação, achar o pão duro, achar o pão um pouco ácido, pão muito cascudo. Então já cheguei, uma vez, um cliente comprou baguete, a gente fazia baguete francesa, né, aquela mais cascuda e tal. E o cliente comprou, pegou, a gente colocou num saquinho, o cara apertou o saquinho, abriu, olhou, jogou de volta assim no balcão da tenda e falou, não quero baguete velha, tá dura. Então o pessoal não conhecer. E aí a gente foi lá para os Jardins, um público que viaja mais, que conhece, então a gente conseguiu continuar com essa linha de pães, né, de fermentação natural, e colocar algumas outras coisas. E aí, 6 meses, 8 meses depois, alguns restaurantes, cafés, enfim, eles começaram a procurar pão, começaram a comprar os nossos pães lá da padaria para servir, couvert e tal. E aí a coisa começou, a nossa padaria lá dentro ficou pequena e a gente resolveu abrir uma fábrica de pão. Então a gente abriu ali na Frei Caneca, uma fábrica de pão, continuou com a loja.
e tinha a fábrica de pão, e aí começou fornecendo para restaurante, café, uma hamburgueria, 2, 3, e aí vai rodando o nome, o pessoal vai conhecendo, hamburgueria, amigo, e aí a coisa começou a crescer. Começou a pegar corpo. Pegar corpo, isso 2014. 2016, eu saí da sociedade, dessa sociedade, e ainda estava vendo o que eu ia fazer, se abrir alguma loja, algum outro café, alguma outra coisa. E o Shimura, Rogério Shimura, amigo meu, que eu dou aula lá, me colocou em contato com o meu sócio, que hoje em dia é meu sócio. Você já conhecia o Shimura ou não? Conhecia, dou aula lá desde 2013. Que legal. Como que chama? A escola? Isso. Levan Escola de Panificação. Eu dou aula lá e numa escola suíça que é a Richemont, que veio para o Brasil ano passado. Você não conhecia? É uma escola com conceito, que é uma aula mais virtual, teórica. Tá. É um conceito novo. E estou dando nas duas escolas. E Shimura é gênio mesmo, você acha? ele é. Hoje eu acho que é o grande nome da panificação, né? Não, ele conhecido, ganhou prêmio internacional, tem super influência, participou de programa de televisão, então assim, é um nome, você fala... É o nome mais forte. É o nome mais forte. Mas gente boa mesmo? Não, Cara, eu sou suspeito porque é amigo e eu dou aula, né? Então não tenho nada para falar. Tanto é que quando ele abriu a escola, ele me chamou para dar aula. E eu dou aula até hoje lá na escola dele. Não, lindo, maravilha. E aí, depois você acabou saindo dessa sociedade? Aí eu saí da sociedade, imaginei ficar, sei lá, 1, 2 meses pensando o que eu ia fazer, né? E aí o Shimura falou, Pedro, tem um amigo meu que tem um restaurante, eles abriram uma hamburgueria agora e querem alguém, estão com um projeto de fazer os pães lá, porque eles têm um restaurante, têm hamburgueria e não querem mais comprar pão. Você quer o contato, quer conversar? Eu falei, me passa. Ó, vamos ver, né? Marcelo, Pedro, Marcelo, legal, tô fora dessa, vocês continuam aí. Virem-se. E aí começou a conversa e tal, e essa hamburgueria era Trad, ali na Trad de Mãe, né, que a gente chama, que é na Diogo Jacome. E foi, conversa vai, conversa vem aqui conversar, vamos lá conhecer. E assim, eles tinham, um breve resumo, né, tinha um restaurante Atmo, que é ali do lado. Sim. Onde a Trad era uma cozinha de produção do Atmo, e no andar de cima eles tinham confeitaria e uma mini padaria que fazia os pães do Atmo. Abriram a Trad, ali naquele ponto, e queriam começar a fazer o próprio pão. E me chamaram, Pedro, você quer alguma coisa? Eu falei, bom, vamos estudar. Então, já tinha feito pão de hambúrguer alguma vez? Já na Santo Pão, que era a minha, que era a empresa antiga. Você tinha um pão a gente já tinha clientes, vários clientes lá. Então, assim, para fazer pão de hambúrguer, tranquilo. E aí eu comecei como consultor. Falei, tá bom, vou fazer uma consultoria, vamos ver o que vai dar. E a coisa começou a rolar. Fazia pão, começou a fazer para Trad. Então a gente era uma maceira, um forno. Pequenininho. E uma fermentadora, assim, uma sala pequena. Começou a fazer para Trad, 1, 2 meses, 3 meses, ajustou as receitas, a coisa começou a andar. Legal, tá andando? Vamos começar a abrir cliente. Lierson conhece Deus e o mundo, então, para ele, um segundo assim, ele já pegou um cliente. Começamos também. Começou a fornecer para ele, legal, a coisa está rodando, 1, 2, 3, 4 meses, vamos pegar mais um. Ah, tá ficando pequeno, precisa de mais assadeira, vamos comprar mais assadeira. Ah, tá ficando pequeno, mais fermentador. E a coisa foi crescendo. Chegou uma hora que a padaria ali em cima não estava dando mais conta. Do lado era a confeitaria do Atmo. A gente pegou a confeitaria do Atmo, jogou as meninas lá para o próprio Atmo e a gente ficou com uma salinha maior. Também fornecendo, tal. Fornecia tanto para Atmo quanto para
Atmo, Atimino, na época o Clo, que era Atmo, Atimino não, Atmo, Trad. Atmo, Trad, Atmo, Trad, pro Clo, que era do grupo também, e para algumas hamburguerias. A coisa foi crescendo, comprou mais, tomou um corpo. E num período, eu não lembro que ano que foi, num período que não se tinha tantas opções no mercado, né? Não, a gente começou em 2016. 2016. E aí, eu falo isso sem problema nenhum, tá? Nós temos boas opções no mercado, né? Graças a Deus o mercado fomentou muito. O mercado do hambúrguer cresceu muito, a gente fomentou as empresas e tal. Aí hoje com a Atimino tomou uma proporção, né, gigante, que é onde você estava chegando na história. Então, depois dali, vocês tiveram que mudar. Ali foi sustentável. Não, aí ficou assim, chegou assim, a gente tem, acho que foi um conjunto de fatores. Eu que sou da área, então eu não abri nada como maluco, como administrador, enfim. Eu vou ver o que é panificação. Então, eu já era da área. A gente tem o Lierson, que é da área, conhece meio mundo. Então, foi muito mais fácil. E eu já tive fábrica, tinha outra fábrica, a gente já fornecia para hamburguerias. Era a combinação perfeita. Então, combinação perfeita, assim, foi super orgânico esse crescimento. Chegou uma hora que, assim, estava sustentável. A Trad, no andar de cima, depois eles fizeram um salão. Chegava quinta, sexta-feira, a gente tinha produção, tinha que colocar as caixas das entregas de pão, ficavam ali no salão, mas quinta e sexta abria na hora do almoço o salão. O pessoal, o gerente, falou, Pedro, vou abrir o salão, vocês precisam tirar esses pães daqui. Produção lá dentro, com pilhas de caixa de pão, jogava para dentro da produção, às vezes tinha que parar de produzir porque ocupava espaço lá dentro. Chegou uma hora, vamos mudar. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Aí a gente foi ali também, ali perto, né, no bairro. Fomos para um lugar de 320 metros quadrados. Começamos embaixo, eram 2 andares, começamos embaixo, a padaria e o escritório do grupo no andar de cima. Tá, para aproveitar o espaço, porque era grande pra gente. Então a gente dividia aluguel, Ainda tudo. era lá perto da Trad. Ainda era lá perto da Tarde, na Monte Aprazível. A coisa começou a crescer, ficou pequeno. Vamos tirar o escritório lá de cima. Tiramos o escritório, aí o pessoal, a gente alugou um imóvel ali na Afonso Braz, o escritório foi para lá, pegamos o segundo andar. Jogamos embalagem, tudo lá para lá. Foi, coisa crescendo. Chegou uma hora também que não dava. Isso é muito legal. Vamos mudar. É legal contar, né? Legal contar, né? E assim, o engraçado é que assim, o pessoal às vezes vê a gente, uma empresa hoje em dia, sei lá, estabilizada, tal, sucesso, acha que é fácil, né? Mas não sabe como é lá atrás. O pessoal já vê a coisa pronta. É porque eu tô dando risada, porque a gente contando é simplório, né? Montei, vendi muito, tive que aumentar, vendi muito de novo, peguei outro espaço, vendi muito de novo, tipo, parece que é uma maravilha. Não, assim, e assim... É lindo. Parece que tudo isso foi de um mês. Não, né? foram 7 anos. 7 anos para cá. E assim, meu sócio financeiro, né, nosso sócio financeiro, ele é super pé no chão. Então, assim, vamos alugar um imóvel grande, já vamos comprar carrinho, forma, assadeira, Não. E aí corre atrás. Não. Vamos, a hora que precisar, comprar mais. Então, a água batia na bunda. Aí comprava. Batia na bunda, comprava. Comprava. Então, Ruim assim, e é bom, né? É ruim e é bom. É bom porque a gente sempre teve o pé no chão, né? A gente manteve sempre o pé no chão. Tá ajustado ali. Tá ajustado, mas numa hora de pico, entra um cliente. E às vezes entrava um cliente grande. Já atropelava. Já atropelava. A gente fazia, tal, se virava, fazia, entregava, mas a gente sofria. Sofria lá. Mas foi indo. Aí, 2 anos, vai fazer 2 anos que a gente está no terceiro imóvel, que é lá no Jabaquara, que são 750 metros também. Caraca, também não, né? 750 metros agora. São 3 pavimentos, a gente tem a produção no térreo,
O andar de cima fica estoque, vestiário, cozinha de funcionário. E no subsolo, embalagem e expedição. Você tem uma ideia de quanto vocês estão produzindo de pão lá? Está Curiosidade uns minha. 550 mil pães mês, mais ou menos. Caraca, que bizarro. Muito pãozinho. É muito pãozinho. É muito pão. Cara, muito aí pão. agora eu vou fazer dúvidas da minha cabeça, tá? Tá. Por que às vezes, agora não acontece mais na Timina, eu não vi mais, mas por que às vezes o pão vinha com aquele beijinho, sabe, grudadinho? Um no outro. Que muita marca chega assim. Tem. A gente usa, a gente não usa assadeira lisa, né? A gente usa uma assadeira que tem um rebaixo de 1 centímetro, Tá. para a gente manter o diâmetro. Se fermentar muito, um pão vai crescer e vai encostar no outro. Tá? Então, assim, no nosso pão, se acontece isso, porque fermentou demais, e é mais comum em quem assa pão em assadeira lisa. Assadeira lisa, se você não dá um espaçamento legal, o pão vai crescer e dá aquela Encosta na outra. dá aquela E assa na lisa para não fazer aquele anelzinho embaixo do pão. Para não fazer aquele anelzinho. Você tem normalmente um pão, a base ele é mais arredondada, ele fica mais reto, né? O do rebaixo ele tem, né, uma base mais reta e depois vem o arredondamento em cima. Mas aí ele fica, você consegue dar mais padrão de... A gente dá mais padrão em diâmetro. Tá, entendi. A gente prefere porque a gente tem um padrão no diâmetro. Porque assim, é muito pão. E como que dá padrão sem a forminha? Curiosidade. Vai muito no olhômetro do padeiro. O cara, normalmente o forneiro, né? A pessoa que fica lá, assa, o cara já tem, olha lá o pão, já sabe o padrão. O que pode fazer é comprar aro, sei lá, de 8, 10, enfim. Que é aquele aro de inox, né? Aro de inox, o pessoal faz o hambúrguer. E você pode ter, às vezes, tá bom para assar, você põe em cima do pão, né, da massa crua, sei lá, você está encostando, encostou, já sabe um padrão. Um padrão para assar. Nossa, mas também é um baita trampo, né? É um baita trampo. Às vezes o cara pega um ou outro, faz uma amostragem, puxa uma assadeira, o outro faz uma amostragem. Entendi. Nessa assadeira nossa é mais tranquilo, porque basicamente bateu na lateral, a gente já sabe e assa. E aí se fermenta um pouquinho mais. Consegue manter esse padrão certinho. Esse padrão. Tá. Hoje, qual é o pãozinho que você acha que assim, poxa, esse aqui é o que mais sai, é o preferido das hamburguerias, é o que a gente mais vende? Cara, você fala que é o pão branco tradicional. Sério mesmo? Eu ia chutar o brioche. Tá em segundo, assim, a gente tem branco, os 4 mais. Branco, brioche, batata e australiano. Mas branco primeiro, brioche em segundo. Às vezes mês muda brioche e branco, mas os dois estão... É porque eu gosto muito do brioche, só que eu dou uma roubada. Eu gosto do brioche que é pincelado. Tá. Porque ele parece... O branco pincelado. Branco pincelado, parece falei errado. Brioche. Porque ele parece o brioche. E na maioria das vezes, e aí desculpe meu cliente, tá? Ele é enganado achando que é um brioche e não é. Mas por quê? Vê se eu tô muito louco, tá na concepção. Mas se eu pegar um branco pincelado e eu selar ele na manteiga, eu puxei um pouquinho o brioche. Eu deixei ele um pouquinho mais amanteigado. Não tô tão louco, né? Não, tem gente que faz isso. Então eu acho que às vezes não precisa do brioche. O brioche foi uma construção nova, né? O brioche começou a vir, de repente, assim, pro hambúrguer pelo menos. O brioche pro hambúrguer, tanto assim, que o brioche pão, brioche francês, vai muito mais manteiga do que a nossa formulação do brioche. Nossa formulação do brioche vai manteiga, né? Bastante manteiga e ovo. Mas vai menos que um brioche tradicional que você compra em padaria padaria francesa e tal. É por isso que é tão mais caro o pãozinho de brioche? Manteiga e ovo. Cara, laticínio e... Aí o preço explode, não tem jeito. Hoje, o que você observa de mercado, a tendência é que permaneça a galera usando mais o branquinho. Eu gosto muito mais do sabor, acho mais neutro, acho melhor de trabalhar, sem sombra de dúvida. Ou você acha que realmente, observando você que está mais tempo fazendo, ele vendeu muito mais brioche e agora diminuiu? Não, eu acho que assim, os dois vão manter. O branco é aquilo, arroz com feijão, é o tradicional. Tem muita gente que faz isso, compra o branco, passa a manteiga, então já dá aquele sabor de manteiga, não precisa do brioche. E tem muita gente procurando preço. Então, hoje em dia a gente tem 3 tipos de brioche. Justamente pelos clientes pedirem, eu quero brioche, mas eu quero um brioche, está muito caro. A gente tem o nosso brioche. Tem um semi. Tem o semi-brioche,
que é o brioche com manteiga e ovo, só que é metade dessa manteiga e metade desse ovo da formulação mais leve. Então fica um pouco mais barato. E a gente tem uma linha de combate que a gente chama de brioche light, que aí é o brioche fake. Que aí vai É o branco pincelado. Não, aí vai essência de manteiga, vai margarina e essência de manteiga. Tá. E aí É pancada. A pancada. A gente tem a roubadinha. a gente tem o branco, brioche, batata e australiano dessa linha light, que são os mais baratos, que muita gente quer preço. Que é para conseguir atender, né? Para conseguir atender do mercado. E aí a gente fala assim, tá dando a roubadinha, não sei o que e tal, mas é porque não dá, pessoal. Se a gente for fazer o real mesmo, com manteiga, com ovo, como tem que ser na quantidade, o pãozinho vai custar R$3. E aí, como que você vende depois? E vira e mexe tem. Um cliente, enfim, novo, quer saber preço. Quanto que é o brioche? Tanto. Mas eu compro o brioche, sei lá, quanto que é o de vocês? R$2. Eu compro o brioche a R$1. Eu falo, sinto muito, não é brioche. Ou não vai quase nada de manteiga e a pessoa chama de brioche. Porque chamar de brioche, o cliente final nunca vai saber. A maioria pega o pãozinho pincelado e fala, briochinho é uma delícia. Então, assim, vende um pão brioche barato, com certeza é essência, ou com certeza é margarina, em vez de aquela margarina sabor manteiga, em vez de manteiga, vai pouco ovo e vende como brioche. A gente fala, a gente tem o brioche, que é esse valor, tem o semi. Se eu não me engano, acho que o semi está saindo até mais que o brioche normal, pelo valor. Sim. Porque é um brioche, você sente ainda a manteiga, é macio e não é tão caro. E não atrapalha a receita também. E não atrapalha a receita. Eu comi um pãozinho da Timino que eu gostei muito, inclusive, até ia te perguntar, é aquele preto. Cara, eu achei muito gostoso. A formulação dele é com um pouquinho de corante ou é carvão ativado? Como que você está fazendo corante caramelo, é a base do branco com corante. Então é um pão que não é doce como o australiano, é só mesmo o visual. Tá. Porque mas não é um corante artificial assim que faz mal, é aquele corante... É o corante que usa no australiano, que Outback usa para fazer o pão. É aquele como se fosse de cobertura, tem um pão que é bem escuro, aquele corante próprio e tal. Então. Não, legal. Eu ia te fazer uma pergunta, essa é sempre a pergunta de furada, né? Mas se você tivesse que definir a Timino e falar assim, cara, qual é o diferencial da Timino? Por que eu estou te perguntando isso, tá? Porque o Pedro não é só um sócio da Timino, pelo que você está contando a história, você fez toda essa construção da marca junto. Você entrou para ser só um consultor, né? E no final. E no fim tá lá dentro até hoje, virou sócio. Qual que é o diferencial? O que vocês projetaram nesses anos todos? Porque eu tenho certeza que não foi só vamos fazer pão, não cabe mais, vamos continuar fazendo pão. Eu sei que tem um pouco da sua identidade nisso como padeiro, não sei se eu posso falar assim. Pode, claro. Tem um pouco da sua identidade como padeiro, da sua personalidade ali, né, investida. Tem. O nosso diferencial, que a maioria dos clientes fala, que é um pão leve e macio. Então, compra, joga na chapa, o pessoal fala que come o hambúrguer e não fica pesado com o pão. Então, leve e macio é o nosso diferencial. As duas palavras para definir isso. Para definir. E, cara, uma das coisas que eu mais gosto, eu sei que essa vida de padeiro é doideira, né? Porque é muito tempo para desenvolver tudo isso. Como que você associou tudo isso a conseguir dedicar tempo para a família e tudo mais? Sei que você tem uma filha pequena. Tenho. E aí você contando, poxa, tem que sair de madrugada fazer as coisas. Cara, como foi conciliar tudo isso aí na carreira? No começo foi punk. Um dos motivos da gente, lá atrás, eu e minha esposa, quando a gente pensou até em fechar e tal, a gente não tinha filha ainda, mas era uma loucura, porque eram os dois, o dia inteiro, se não era eu, era ela. Ela te ajudava? Ajudava. Ela ficava no caixa, tomando conta do salão, e eu ficava lá na cozinha, a parte dos pães de produção. Era esse cansaço, né, porque eram os dois trabalhando juntos. No começo da Timino também, nos, sei lá, vamos fazer 7 anos, acho que nos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, que aí não estava tão estruturado como hoje em dia. Ela sempre reclamava, mas você vai, mas tem que ir. Eu falo, Grazi, tem que fazer, negócio. E assim, é duro, né? É duro, tomei bronca, minha filha, mas
tá chegando tarde, você não me dá jantar, você tem essa pressão em casa, né? Sim. E aí a coisa vai crescendo, estruturando, então assim, hoje em dia eu posso dizer que eu tô bem mais tranquilo, porque a gente tem uma puta equipe de comercial, tem padeiros, turnos, a gente está com uma diretora operacional agora que a gente está refazendo processos lá, então assim, a coisa está bem estruturada. Tá dando para colher os frutos com mais calma agora. Sim. Então hoje em dia eu tenho um horário bem mais flexível. Então tem dia que eu saio mais cedo, chego mais tarde, não preciso ficar aquele horário de padeiro, né? Bom, eu tenho um quadro no programa, não sei se você sabe ou acompanha, que chama Chora que eu vendo lenço. E eu tenho um negocinho para mostrar para você, um videozinho, vamos ver se você vai gostar. Vamos lá. Bom, onde você tá? Brincadeiras à parte, né? Mas essa é a frase que eu acho que você mais escuta ao longo do seu dia. E só que hoje essa pergunta é para você refletir e não me responder, né? Onde você tá? Onde você chegou? E parte desse pensar que é 20 anos atrás, né? Você, no nosso primeiro contato, né? Quando a gente se conheceu, você contando que você tinha passado na faculdade de gastronomia. E é isso, você tá onde você tá por essa pessoa que você é, por esse companheiro de vida que você é, por esse amigo que você é, por esse pai que você é, filho, enfim. Você é uma pessoa que tem um coração, né, que não cabe em você. E desistir é uma palavra que nunca entrou na sua vida. E você tem aí pessoas que sempre acreditaram em você. Eu sou uma delas, né, sem a menor sombra de dúvida, mas você também tem outros incentivadores na sua vida. E é o que eu brinco, né, com você, né, enfim, que eu fui picada, né, pelo bichinho da farinha. E essa sua paixão que faz a gente acreditar que é possível, que vai dar certo, e deu, e tá dando. E sou sua maior fã, número 1, né? Ou não, né? Acho que hoje você tem outra fã também, né? E afinal de contas, quem que é o melhor padeiro do mundo? O papai. Então, que vende os pães, né? O seu Instagram, os seus pães na escola, né? Já não basta eu vender seus pães, né? E o pior de tudo, né? Ainda você faz, acontece e muitas vezes o pão acaba sendo da Grazi, né? E agora, quem sabe, o pão da Olivia, né? Na escola. Bom, é isso. Beijo, a gente te ama e vamos junto, vamos continuar nessa jornada. Olá pessoal, que é o Lierson Sampaio, também conhecido como Tiozinho pelos amigos aí do ramo de hambúrguer. Então, Pedro Calvo é um cara fantástico, um profissional da mais alta qualidade. Eu vou contar uma passagem rápida com ele, que quando ele nos foi apresentado pelo Shimura, que é uma das maiores autoridades de panificação do país, aconteceu uma coisa incrível. Cheguei para ele e falei: Pedro, seguinte, o que a Trade precisa hoje, o que a Trade quer é um pão com esta característica, um pão assim, assado. Ele falou: tá bom, então eu vou estudar uma receita legal para vocês. Passou uma semana, ele veio e falou: vamos fazer um teste? Vamos. Meu, o cara acertou na primeira fornada. Primeira fornada foi uma coisa incrível, ele acertou na primeira. Aí daí para frente só foi fazer cada vez mais, começamos a fazer para os amigos e tudo mais. Hoje virou o que virou a Timino. A gente deve muito graças à qualidade técnica e o conhecimento dele. Um abraço a todos aí. Parabéns, Pedro, por ser a pessoa que você é. Que da hora. Gostei. Da hora. Parabéns, mano. Obrigado, Sua filha Gracinha, figuraça. E legal sua esposa junto nessa batalha. Eu sempre admiro essa parada, acho muito legal. Parabéns, de verdade. Obrigado. E o tiozinho, só pra gente finalizar o papo. O tiozinho é muito chato trabalhar com ele, não? Nada, comédia. É que ele não fica lá na fábrica, né, no escritório, ele tá rodando por aí, mas nossa, quando ele aparece lá É bagunça. É bagunça. Tem umas ideias que a gente fala: para. Olha, assim, o engraçado é que a Trade, não sei se uma vez por mês, enfim, faz um pão diferente, né, um sanduíche diferente. Ele começa vamos fazer um pão de não sei o quê, vamos fazer um pão de não sei o quê. Calma, Não é assim. Não é assim, né? Mas ele é figura. Puta, família também, Grazi. Apanhei bastante dela de começo de profissão, mas sempre me apoiou também. Da hora, mano. Parabéns, obrigado pelo papo. O papo é obrigado. curto, não dá pra falar tudo que a gente precisava falar.
Mas obrigado por ter colado, é um prazerzaço. Obrigado. Tá? Passa seu arroba, o pessoal passou a câmera, o pessoal seguir lá. Instagram, @Pedro Calvo. Então, seguir o Pedro lá, saber tudo de panificação também. Você dá aula, passa o arroba da escola pra galera que tiver interesse em se profissionalizar. Levan Escola de Panificação, só não sei o arroba. Tá. Mas só é jogar no Levan Google, Escola de sem preguiça, Panificação e a Richmond Brasil, uma escola suíça. Sigam as A duas. Richmond, o cara consegue estudar online? Pelo que É online, é um conceito novo que você faz a inscrição, é muita teoria. Então, o pessoal de panificação, né, do mercado de panificação, tem panificação, confeitaria e chocolate. Então, minha área é panificação, compra o curso, 80% online e 20% presencial. Então, que da hora. Vou ver se eu faço isso aí. Cara, é muito bom para quem é da área, quem está começando, que é muita teoria, muita teoria. Se deslocar, É. consegue fazer. Você faz lá, tem vídeo, você faz prova, vídeo explicativo, super didático, super bom. Animal, obrigado, mano. Não. Bom, e pra você que chegou até o final do nosso episódio, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, mandar pros amigos. Se tiver qualquer dúvida sobre panificação, deixa aqui nos comentários que eu peço ajuda pro Pedro e tento responder vocês, tá bom? Boa. Agradecer aos nossos patrocinadores, 24 Print Embalagens e Creme Americano, a Padaneteria Timino, tá com a gente aí, produzindo pro nosso mercado, elevando o nível dos nossos hambúrgueres aí, sem sombra de dúvida, um grande sucesso. Obrigado também por isso, os pãezinhos que vêm da mão do Pedro aí, que sem sombra de dúvida é um dos melhores pães do mercado, sem erro, posso falar Obrigado. isso sem erro nenhum, tá? Muito obrigado por isso também. McCoy's Pickles Factory, Expresso Delivery, Seara Food Solutions e Forno Flex são nossos queridos apoiadores aí. Muito obrigado, obrigado Pedro, obrigado você e todo mundo. Obrigado, Até a próxima, obrigado. eu fui!